Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa programação, mais uma Ideia Livre no ar, sempre com as discussões mais necessárias aqui na nossa bancada e hoje, não diferente, vamos falar sobre educação, sobre o Congresso Nacional da Educação, o CONEDU, que vai ser sediado nos próximos meses aqui em Campina Grande e para isso nós estamos aqui no centro do debate com a professora Paula Castro, ela que é coordenadora do evento do Congresso Nacional de Educação aqui de Campina Grande. Seja muito bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite, obrigada. E antes de darmos sequência aqui à nossa conversa de hoje, vamos a um breve histórico da nossa entrevistada dessa noite. Paula Almeida de Castro é professora associada da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e docente do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores. Psicóloga de formação pela PUC-Rio, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela possui sólida trajetória na pesquisa educacional, atuando também como líder do Observatório de Pesquisas e Estudos Multidisciplinares, com foco em etnografia, processos identitários e práticas formativas inclusivas. Além da dedicação à orientação na pós-graduação estrito sensu, exerce papéis centrais de liderança acadêmica e institucional ao atuar como coordenadora geral do Congresso Nacional de Educação, o CONEDU, e coordenadora institucional do PIBID-UEPB. Quero apresentar também essa bancada de peso, também professoras da Universidade Estadual da Paraíba, aqui ao meu lado direito, a professora Cristiane Nepomuceno, também a professora Tatiana Vasconcelos e a professora Margarete Melo, aqui conosco. Vamos começar esse debate então. Professora, eu queria já começar questionando e fustigando sobre o CONEDU, que nasceu, inclusive, em Campina Grande. Vale salientar aqui essa curiosidade, né? Um orgulho para nós também ter esse processo idealizado, esse debate tão vital aqui em Campina Grande, e que, apesar de ter seguido uma trajetória nacional, voltou e vai ser sediado novamente aqui na Paraíba, por assim dizer. Qual é a importância, inclusive, de trazer essa discussão para esse eixo central, de onde surgiu e o que significa, né, para a Paraíba, no momento atual que nós vivemos em termos de educação, receber esse debate tão efusivo e tão importante, professora? Representa para Campina Grande também, né, um marco da gente estar inaugurando, não inaugurando em si, mas inaugurando o Centro de Convenções com um evento em educação, das dimensões que o CONEDU tem e da perspectiva que o CONEDU tem de valorizar os profissionais da educação de ponta a ponta. Então, hoje, a gente não tem uma programação voltada específica para professores pesquisadores. Então, o CONEDU hoje ele é um evento para todos os profissionais e pessoas que compõem o campo da educação, desde o aluno até o profissional último da educação. E qual o impacto direto, professora? Eu queria até aproveitar esse gancho que a senhora citou agora, na educação que é produzida no Estado, quando se recebe uma discussão dessa natureza? A gente que atua aqui, especificamente formando profissionais para o campo da educação, para a gente é importante trazer o evento para cá, num contexto como esse, né, de outubro, para a gente poder suscitar o debate e trazer as discussões mais amplas e mais caras do campo da educação para Campina Grande. Então, a gente também volta os holofotes para a gente aqui em Campina Grande, o que a gente produz em termos educacionais, que profissionais a gente está formando e como é que a gente pode sediar eventos dessa natureza, né, saindo dos eixos que naturalmente acontecem os eventos em educação. Então, a perspectiva é que a gente possa trazer para Campina e para Paraíba essa ideia de que aqui a educação também se faz e se faz uma perspectiva de pensar as tendências e aí convidar as pessoas para estarem aqui conhecendo o que a gente faz. Perfeito. Professora Cristiane, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite às colegas, né? Boa noite a todos que nos escutam. Então, professora Paula, eu vou continuar na deixa, né, da nossa anfitriã, falando um pouco sobre o tema que o CONEDU escolheu para esse ano, né, o Hoje da Educação. E aí, a ideia de vocês, enquanto comissão organizadora, da qual a professora Paula é a pessoa que preside, é discutir os desafios contemporâneos e urgentes na área da educação, os avanços tecnológicos, o papel da inteligência artificial na docência,
a escrita acadêmica, as formas de produção do conhecimento e questões que são extremamente relevantes para a gente, que está voltado para a pauta do combate à desigualdade, né, e à garantia de direitos, como, por exemplo, a educação inclusiva e antirracista. Então, professora, na sua compreensão, obviamente, quando se realiza um evento, a gente tem esse intuito, essa finalidade, as discussões que são geradas no evento, elas transformam de modo prático a realidade da sala de aula, por exemplo? O que a gente pretende com o CONEDU em termos práticos hoje é trazer a discussão e aí a partir do que a gente tem e é dessa vivência de você estar ouvindo um professor que é da sua área, conhecer colegas de outras instituições, que isso possa refletir na sua prática também, né? Sim. O que a gente tem muito de retorno do CONEDU é o processo formativo. Então, eu estive no CONEDU, conheci um professor, conheci uma outra ferramenta e passei a usar no contexto da minha sala de aula, ou então voltei para a universidade para fazer uma pós-graduação. Então, esses contatos, né, que a gente busca fomentar no âmbito da programação que a gente organiza. Então, também tem essa ideia hoje também de chamar os estudantes do ensino médio que estão prestes a ir para a universidade, para eles conhecerem o que é um evento científico e aí se interessarem por aquilo que a universidade faz. Mas muito puxando para a ideia de que formar professores é um bom negócio, porque muitas pessoas não querem, licenciatura, não quero fazer e tal. E aí o CONEDU também tem essa missão de chamar a atenção para o que o professor faz e que não é uma coisa menor, né? É uma atividade extraordinária e a gente tentar seduzir, né, por assim dizer, os alunos para estarem também no campo, né, de serem professores. Então, assim, efetivamente, no chão da escola, no universo da escola, o que a gente vivencia é essa possibilidade de conhecer o que se faz e tentar colocar em prática, né, no dia a dia, no cotidiano. Perfeito. Professora Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar na presença de mulheres que têm construído um caminho na educação e no jornalismo também. E como é bom estar com vocês hoje para a gente conversar de temas tão importantes, né? Nessa perspectiva ainda do CONEDU, para depois a gente pensar em outras temáticas, eu queria que você falasse um pouco do presente, do futuro e do passado do CONEDU. Quem vem para esse evento, o que é que ele vai encontrar, que perspectivas teóricas vão estar sendo discutidas, que temáticas a gente pode construir nesse grande diálogo que é o CONEDU e voltar para os seus habitats, né, para os seus contextos, podendo ressignificar a própria educação. O que é que você pode falar para a gente um pouco mais dessa programação do evento? Boa noite, Tatiana. Dessa programação, na verdade, a gente sempre tenta trazer um representante das áreas, né, dos GTs, dos grupos de trabalho. É muito difícil a gente conseguir, né? Mas a gente priorizou alguns autores que hoje estão discutindo questões assim, por exemplo, a gente vai ter o professor Kabengele que vem, a gente vai trazer uma discussão para tensionar um pouco a questão da educação especial e educação inclusiva, com 2 representantes que têm correntes diferentes, por exemplo. Então, a gente está pensando nas questões hoje que têm aparecido mais em termos de dia a dia, das relações nas escolas, na universidade e no que a gente precisa formar de futuros profissionais, né? Então, a ideia que de hoje, né, como a própria temática do CONEDU fala, o hoje da educação, o que a gente está discutindo hoje, né, numa perspectiva de pensar assim, é importante essa discussão, mas ela não é importante só numa única via. Então, a gente sempre procura trazer pessoas que tenham visões que vão gerar o debate entre os participantes e suscitar, pensar em qual é o segmento que eu vou atuar, para onde que eu vou caminhar. Então, a gente vem pensando muito nisso e trazendo profissionais que estão discutindo, né, essas relações e os participantes poderem ter contato
e se interessarem de uma maneira. Tem alguma relação direta com o meu trabalho? Ou então isso não é o que eu trabalho, eu tenho uma outra perspectiva? Então a programação desse ano ele também vai trazer essa ideia de múltiplas visões das temáticas. E aí eu cito especialmente a questão da educação inclusiva também, porque hoje tem sido uma demanda recorrente que a gente recebe pelo aumento expressivo de laudos e de crianças nas escolas com atendimento educacional especializado, e como que a gente vai formar os nossos futuros professores, né, os nossos alunos, com essa visão e no entendimento de como é que eles vão ser, como é que eles vão lidar com essas realidades. Então, a minha preocupação quando eu pensar ontem e hoje é mais o que a gente vai trazer de contribuição para o meu futuro aluno que vai estar sendo professor daqui a pouco. Maravilha. Então, quer dizer que o diálogo e o tensionamento vai fazer parte da programação. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Professora Margarete, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Paula, colegas. Um prazer imenso estar aqui. Paula, depois de mais de 10 anos de Conedu, quais os desafios que é realizar um evento dessa natureza? Boa noite, Margarete. Muito bom estar aqui com você também. E aí, assim, eu me lembro que quando eu falava assim, eu quero fazer uma década de atuação profissional. Aí, de repente, passaram-se 10 anos e parece que foi ontem. Mas os desafios continuam os mesmos de antes. Trazer uma programação que vá atender a diversidade do campo da educação hoje, não numa perspectiva assim de eu quero que todos saiam daqui, ouvi aquilo que eu queria, mas eu quero que as pessoas saiam do Conedu pensando, isso me fez refletir sobre algo que eu estou pesquisando, sobre a minha prática, ver também que aconteceu na realidade de outros professores, o que aconteceu na minha, então partilhar essas experiências. Esse continua ainda sendo um desafio grande da gente conseguir montar uma programação que vá atender, né, essas demandas que a gente tem que são recorrentes. Beleza, Perfeito. obrigada. Professora, falando em desafios, já acho que eu vou pegar o gancho da professora Margarete e já contextualizar uma problemática que é evidente que nos últimos anos a própria profissão, né, enfim, tem enfrentado, que é a evasão, a baixa procura por cursos de licenciatura. Isso reflete, de alguma forma, uma espécie de crise, né, enfim, contextual que nós vivemos hoje. Eu já queria lançar um questionamento nesse sentido. Como a senhora enxerga isso? A senhora citou muito bem anteriormente em outra resposta que formar professores é sempre um bom negócio e, de fato, nós sabemos muito bem disso, né? A educação é a base para mudanças sociais que nós tanto precisamos. Como a senhora enxerga isso e de que forma eventos como o Conedu ou outras estratégias podem alimentar e fomentar esse estímulo para que esses estudantes possam olhar para a licenciatura, voltar a olhar para a licenciatura com mais gosto, com mais estímulo? É um desafio grande, né? A gente tenta sempre fazer esse elo entre a universidade e a escola, né? Com nossas pesquisas de extensão, pesquisa científica e ainda em programas de formação de professores. É claro que hoje a gente tem alguns programas do governo que vão tentar fazer esse incentivo acontecer de forma remunerada, como, por exemplo, o programa Pé de Meia, mas ele também deixa um pouco a desejar porque o estudante ele precisa se sentir parte daquele universo da universidade, né? Então, assim, ele vai receber um fomento, mas ele também precisa se sentir integrando grupos de pesquisa, discussões que acontecem, ser motivado a participar de eventos, de atividades. Então, não só ir para a universidade para vir assistir minha aula e vou embora. Ele precisa ver isso acontecer, ele precisa ser estimulado. E é claro que o papel de quem forma professores é fundamental. Então, a gente tem que estar sempre se motivando e buscando, né, outros olhares para conduzir esses estudantes a pensarem. A educação se faz via formação de professores também. Então, hoje é um desafio grande, né, que a gente tem, em função também de que muitas vezes a gente vê a licenciatura mais procurada por pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldade para entrar em outros cursos, né, nas notas do Enem, ou pessoas de classe baixa. Então, assim, vai haver essa visão, mas a gente precisa transformar isso
e demonstrar, né? Então, eu me lembro sempre de uma professora que falou assim, a gente precisa começar a pensar a educação de forma caudalosa. Você não pode pensar a educação como um sereno, mas uma coisa mais intensa e viver isso. É claro que a gente fica muito cansado, mas a gente também tenta trazer essa realidade para os nossos alunos e o retorno, muitas vezes, que a gente tem deles é que faz a gente perseguir mais essa ideia de trazer os alunos para dentro da universidade e formar bons professores. Então, a ideia é que a gente possa continuar. É claro que eles entram e a evasão também acaba sendo grande, né? Não consegue chegar até o final da licenciatura, mas aí a gente, né, vai buscar outras iniciativas com o governo do estado também para que eles possam, né, receber algum subsídio que, né, assegure a permanência deles na universidade. Então, inclusive enxergar um futuro talvez promissor, né? Exatamente. Seja um estímulo. Então, assim, a gente busca concurso, luta por outras pautas também, que vão demonstrar que valorizar a docência também é parte, né, do processo formativo. Então, a gente trazer a escola também para dentro da universidade é importante. Ele começa a perceber, né, o que é ser professor. Então, trazer esses laboratórios mais junto do que a gente tem hoje em termos teóricos, né? Não abandonar a teoria, mas também fomentar mais essa prática e trazer mais próximo da universidade. Perfeito. Professora Cristiane. Pois não. Paula, eu fico te escutando e pensando em quantos desafios a gente tem, né? Se a gente tem um problema, como o Lena estava falando, da evasão, principalmente nos cursos de licenciatura, nós, na condição de professores, hoje temos desafios que são, né, gigantescos. Um deles diz respeito à inteligência artificial e às novas ferramentas tecnológicas. E aí a gente trabalha em duas perspectivas, né? Na educação básica, representa um tipo de desafio, por exemplo, como é que se prende a atenção das crianças com tanta competição, né, e tanta facilidade de informação, que é o oposto da gente. E na universidade, que é um tema que vocês têm para discutir, que eu, assim, já muito ansiosa para ver, que é como é que essas ferramentas, elas repercutem na produção acadêmica, né, textual, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? O que você me diz, professora? Eu estou rindo aqui, mas é porque a gente também compartilha muito dessas dificuldades, né? Então, eu fico me perguntando se o aluno está entendendo que usar as inteligências artificiais para produzir aquilo que ele nunca fez vai fazer com que ele seja bem-sucedido. Que eu acho que é uma coisa muito momentânea. Eu dei conta de um trabalho, de uma disciplina, fiz assim, entreguei. Mas e aí? Será que lá fora, né, aí pensando na perspectiva do pós, né, do pós-IA, o que vai ser de mim? Eu sei escrever um texto? Eu consigo produzir alguma coisa se eu for chamado a fazer isso naquele momento? Então, assim, existe muito dessa geração agora do imediatismo. Eu quero resolver isso agora, né, na mesma velocidade que as imagens passam no feed do Instagram. E aí eles não estão pensando como é que vai ser aquela deficiência que ele vai ter depois de não conseguir, né? Porque para aliar com a escrita, a gente tem a leitura. Então, eles estão lendo também? Eles estão fazendo o quê? Né? A velocidade da leitura deles é um vídeo curto. Eles não conseguem ficar mais, né, vendo um vídeo de 15 minutos. E aí, essa momentaneidade, resolvi isso aqui agora, é um perigo, né, que a gente tem que chamar atenção e ter mais esse desafio, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não vou me deixar ser enganado por um texto que foi produzido por uma IA. Acho que não é a gente ser enganado, é o aluno que está se enganando na perspectiva dessa temporalidade, assim, resolvi e não estou pensando como é que vai ser depois. A nossa futura geração, a gente pode estar aqui de novo no Ideia Livre, discutindo isso, né? Com certeza. Exato. Bem complexo. Professora Tatiana.
Nessa mesma linha, eu espero que não, que a gente possa se reunir novamente para discutir as possibilidades do humano agarrar a tecnologia com sua inteligência, com toda a sua sensibilidade, com sua afetividade e fazer da ferramenta um potencial de desenvolvimento humano. É isso que eu desejo. Sei que os desafios são muitos, né? Mas eu vou trazer para a nossa roda aqui mais uma mulher maravilhosa, a nossa querida Hannah Arendt, que ela diz uma frase que ficou bem popular, né? A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. A partir dessa reflexão, Paula, o que é que você pensa que a gente pode, enquanto projeto de sociedade, enquanto universidade, enquanto escola, enquanto família, enquanto rede de comunicação, né, que também forma gigantemente, o que é que a gente pode fazer para assumir essa responsabilidade pelo mundo por meio da educação? Porque isso é escolha também nossa. É verdade. E eu acho que a gente faz isso todo dia, né? Porque é como se fosse uma missão. Eu acordo hoje e vou dar conta de quê? Então, quando a gente incorpora isso e entende a relevância do que a gente está fazendo, e isso também tem que ser algo verdadeiro. Porque não vai estar só relacionado a eu vou lá fazer meu trabalho e vou embora. Mas eu estou pensando no impacto que a minha chegada na sala de aula vai ter na vida daqueles alunos. Talvez não naquele dia que eles estiveram comigo, mas depois, né, no que eles vão vivenciar fora da universidade, tendo passado pelas nossas mãos. Então, eu acho que o papel hoje e esse desafio é a gente continuar se sentindo parte desse processo na relação com os alunos, né? Construir isso junto com eles. Não numa perspectiva de encastelamento. Eu tenho um título e isso me outorga saberes que o outro não tem. Mas é da troca, né? Então, essa experiência é importante. E viver isso também é importante. Eu acho que, por exemplo, a gente trazendo no campo da psicologia, quando a gente acompanha um paciente um tempo, ele fica muito bem e depois ele tem uma recaída. E aí a gente fica pensando assim, onde foi que eu errei com esse paciente? É o mesmo do nosso aluno. Eu vou acompanhar esse aluno e aí a dificuldade de sentir essa frustração é que vai fazer a gente não perceber o quão humanos nós somos no processo de formação. Eu me aborreço pelo meu aluno que ficou mexendo no celular, eu quero que ele preste atenção, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele vá para evento, eu quero que ele publique, né? Eu quero que ele seja, né, mais além daquilo que ele pensa para ele. E para a gente ter essa perspectiva, a gente também tem que se apoiar nos outros colegas. Uma vez eu disse que eu achava que o campo da educação era muito solitário, porque um médico, por exemplo, opera com vários outros profissionais junto com eles, que vão trocando ali. A gente fica lá sozinho na sala de aula, né, junto com nossos alunos. E aí, Paulo Freire vem para dizer, não, mas existe a dialogicidade. Então, à medida que eu vejo o meu aluno como parte do processo, eu consigo me enxergar como sujeito de mudança, né, nesse contexto, né, de sala de aula. Eu acho que eu penso por aí. Maravilha. Que façamos as boas escolhas. Verdade. Professora Margarete. Continuando nessa mesma questão de formação docente, né, parece que foi o que você puxou, a gente tem um desafio grande na universidade, inclusive você já fazia referência, que é a inclusão das camadas menos favorecidas. A nossa universidade mesmo assumiu o processo de cotas, né? E aí esse desafio da formação docente junto a esse público, né? Que de certa forma é novo para a universidade. E como você, enquanto profissional, vê essa realidade das universidades, né, dando esse acesso a cotas, o desafio da permanência, que você já colocava, né, que só acesso não resolve,
e garantir essa formação de qualidade, né? Formar esse profissional para que ele se veja assumindo essa responsabilidade de transformação social. Olha, quando a gente começa a pensar nisso, eu me lembro da democratização do acesso. Então, a gente abre para as pessoas poderem acessar, mas a gente não está preocupado com o que a gente vai oferecer para eles permanecerem. E essa permanência, ele não vai passar somente por políticas de acesso, ela vai passar por aquelas que têm uma continuidade. E eu entendo também que hoje a gente tem que formar os nossos futuros profissionais entendendo que essa realidade faz parte da vivência e da formação teórica e humana e que ele vai precisar vivenciar isso. Então, quando a gente fala em cotas, por exemplo, existe uma ideia assim, mas esse é o papel da universidade? Então, é o papel da universidade conseguir fazer com que esse sujeito tenha acesso, permaneça e tenha as mesmas oportunidades dentro da universidade. É claro que hoje, com a redução do financiamento das universidades e as vivências que a gente vem tendo já desde algum tempo, já há uma década praticamente, a gente vem vendo que tem sido um papel mais do profissional que está lá dentro, de nós professores, do que das instâncias que são responsáveis. Então, o governo está fazendo o papel dele junto com a gente precisa começar a alinhar essas perspectivas, porque vai chegar uma hora que a gente também não vai dar conta. Então, a gente está cobrando também que as instâncias operem junto para que eu cheguei até aqui e aí eu preciso continuar vislumbrando esse horizonte, mas não um que cada vez que eu chego mais perto ele se afasta, um que de fato eu me sinta pertencendo. Então, eu acho que hoje criar o ambiente de pertencimento na universidade é fundamental e, mais ainda, trazer essa discussão para a formação dos sujeitos. Então, é uma coisa que a gente já faz, né? Que é repensar as disciplinas, atualizar as ementas com o que a gente tem de discussão, enfim, toda essa dinâmica para a gente poder não fazer isso como uma ideia assim solta, né? Mas que vai amarrar o sujeito até a formação dele. Professora, a gente está tratando aqui de diversas complexidades e problemas, claro, a serem resolvidos, solucionados com o debate, com a discussão, né? E a senhora falava agora há pouco, inclusive a professora também citava agora há pouco, sobre esses desafios dentro da sala de aula, né? A sala de aula é complexa, que hoje exige muito mais do profissional da educação. Saúde mental, a educação inclusiva, a educação antirracista, ao mesmo tempo que o professor tem que estar completamente inteirado dos processos tecnológicos. Como equilibrar esses pratos e dentro desse processo de formação dos profissionais, os novos profissionais, como fazer com que, sem sobrecarga, eu acho até uma realidade um tanto quanto utópica para esse momento atual, mas como fazer com que isso aconteça de maneira a contento, né, e que essa sala de aula complexa possa ser, aos poucos, natural, um processo fluido? Então, quando você fala da questão da saúde mental, a gente tem as duas vias, né? Tanto a saúde mental do professor quanto a saúde do aluno também. A gente vem desde o final da pandemia, quando a gente retornou presencial, né? Convivendo com um adoecimento muito grande de alunos e de professores. Então, isso vem também impactar no modo como a gente vai vivenciar a sala de aula. Então, hoje, para equilibrar esses pratos, a gente precisa partir do sujeito, dele se olhar e se perceber, assim, é a hora de parar e respirar, e aí ele buscar ajuda, né? Então, eu volto também na questão de ser uma profissão, às vezes, muito solitária, né? Do suporte não ser alguma coisa imediato, né? Sem julgamento, até por conta da saúde mental, sempre tem algum julgamento. E aí a gente tentar também, ao passo que a gente está respeitando os nossos limites, a gente também respeitar o limite do outro. Então, se eu tenho um aluno que não consegue assistir aula porque com a porta fechada, apesar do barulho, eu vou tentar organizar isso para que ele não saia da minha sala de aula, por exemplo. São questões hoje assim. Você fala, mas isso, não, mas então você tem que tentar entender que
tudo isso vai acontecendo ali na sua sala de aula. Então, o aluno às vezes trabalhou e veio direto para a universidade, por exemplo, aí ele quer comer na sala. Ah, não vou deixar. Mas aí você também não está respeitando o fato do aluno que é trabalhador e que vai ainda está ali se esforçando para poder estar na sala de aula. E aí a gente também tem que se despir um pouco das nossas crenças, assim, eu não gosto disso, eu não quero que seja feito desse jeito. Porque quando a gente é professor, a gente não tem um time só, né? A gente tem vários. Então a gente também tem que aprender a conciliar isso. Mas eu acho que hoje uma pauta também importante para a educação é a questão da saúde mental, né? De como que a gente vai equilibrar isso com uma demanda que é muito grande e que não tem um retorno assim de valorização. Não de dizer assim, esse professor é fantástico, não isso, mas essa valorização também vir traduzida em políticas mais eficazes, políticas salariais, enfim, tudo aquilo que vai fomentar a gente pensar. A saúde mental é um misto disso tudo, né? E são muitas exigências, né? De exigir do professor que tenha um comportamento flexível, maleável e que de alguma forma acaba se encolhendo, né? Para atender às demandas dos seus alunos. É bem complexo isso, Muito. Né? Imagina, professora. Pois é, eu fico escutando as perguntas e as respostas de Paula e fico pensando o quanto a gente precisa, né, investir para melhorar, que é isso que eu gostaria de tratar sobre o financiamento da educação, Paulo. Quando eu conversei com a Milena, ela falava, você faça perguntas à vontade e tal, e aí eu me lembrei muito do antropólogo Darcy Ribeiro, né, que ele dizia muito que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto, né, que a falta de financiamento ela é uma escolha muito deliberada, né? Então tudo que a gente está discutindo aqui envolve diretamente investimento. Se eu falo sobre o processo de adoecimento, o que provoca esse adoecimento, se eu falo sobre educação inclusiva, o combate à educação, aliás, o combate às práticas racistas, né, a promoção da igualdade, da equidade de gênero, então tudo isso envolve políticas públicas e, consequentemente, dinheiro para a formação, né? Nós somos uma geração que não recebemos essa formação para lidar com todas essas demandas, né? Essa sala de aula complexa que a Milena estava falando, mas ela já me alcançou, né? Então, como é que nós vamos fazer nesse processo, principalmente nesse momento tão importante que nós vamos entrar agora, para que a gente fique vigilante sobre a política de financiamento da educação brasileira? Como é que a gente se envolve nesse processo se, por exemplo, a gente no serviço público está inviabilizado de discutir isso, né? Assim, a gente hoje, ser professor, né, como diria, é um ato político, né, Freire fala. Então, quando você cita Darcy Ribeiro, e aí eu penso também, assim, toda a trajetória dele de contribuições que ele tentou fazer, e aí ele fala que em tudo na vida também ele fracassou, mas ele não queria estar no lugar de quem o venceu. E aí hoje eu penso assim, a gente luta muito para que haja valorização de fato, não essa palavra bonita de dizer, de resultados, enfim, mas que também certas disputas elas não entrem no campo da educação em si. Como, por exemplo, se eu tenho uma política que dá certo em um determinado município, num estado, eu poder trazer para o meu sem que isso se choque com minhas concepções partidárias, né? Eu acho que falta também hoje muito isso, desse entendimento, de você às vezes deixar os alunos aquém, porque você não tem afinidade política com um determinado governador, prefeito, não sei. E aí, também esse momento assim da gente não poder discutir, interessa a quem que nós estejamos fora do cenário, né? Então, quando eu vejo, os índices foram muito bons, foram, mas a gente também precisa fazer análise global e dizer, a nota baixou, né, a média, e você ainda tem muitos alunos que não foram participar porque não sabiam ler e escrever.
né? Então, eu me lembro quando eu comecei um projeto que era de alfabetização para além dos muros, né? Que eu voltei, eu falei, não dá para mim, assim, eu não aguento ver um aluno que tem 12 anos que não sabe escrever um nome. Então, à medida que isso me toca e me faz mal e me faz pensar, né, eu tento mudar aquela realidade, mas eu sozinha não vou conseguir. E aí, hoje, eu acho que precisa também, né, dos interesses políticos, eles voltarem o olhar para o todo. E não ficar barganhando, né, quando se fala de educação. Não ser dessa maneira, ser da mesma maneira que eles tratam outras pautas. Porque quando a gente investe em educação, a gente já está atendendo a grande maioria das outras. Mas professores bem formados também tem um texto muito bom que fala bons profissionais num terreno perigoso, que ela vai discutir justamente isso. A gente tem uma visão política e certeira sobre o que pode fazer, mas a gente não alcança os espaços onde a gente poderia ser ouvido, né? Então, a gente está presente, por exemplo, numa Câmara Municipal, a gente tem um representante de fato, quem é que vai lutar com a gente lado a lado, né? Então, acho que ainda falta muito para a gente isso. Então, o projeto ainda continua vigente ainda desde o... E esse é um momento muito importante para a gente não esquecer, né, desses pequenos detalhes, né, do que nós podemos fazer para mudar essa realidade, né, transformar. Né, e se eu realmente quero continuar nesse lugar de enfrentamento, de luta, de tantos desafios. Professora Perfeito. Tatiana. Aproveitando essa reflexão que Cristiane traz, né, que envolve políticas, práticas, financiamentos, me veio à mente agora todo esse contexto neoliberal e como ele tem impactado na saúde mental, no cotidiano do chão da escola. Eu queria ouvir um pouco a tua reflexão, o que é que você pensa sobre duas políticas que estão bastante em vigor na atualidade, que é toda essa dimensão da avaliação em larga escala no chão da escola, que implicações tem a avaliação em larga escala no que a gente tem feito, na própria construção do currículo, na prática das professoras e professores, e como essa perspectiva da avaliação em larga escala entra em choque, muitas vezes, tensiona a própria política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente abre a escola para todos, mas os processos avaliativos que, dentro de uma perspectiva neoliberal, querem índices e scores, exclui efetivamente esses sujeitos. Então, é como se a gente não estivesse seguindo, né, a própria teoria que a gente embasa para discutir, né, a educação especial inclusiva, que é você pensar o sujeito pela possibilidade e não pelo que falta. Então, hoje, quando a gente coloca essa métrica de balizar pelos índices educacionais, eles são importantes para assegurar que as escolas estão cumprindo o currículo, que existe a preocupação com a qualidade, mas ela não pode ser um resultado que uma parcela pequena está comemorando e a outra está pensando assim, não é bem assim. Né? Quando é que a gente vai chegar nesse dia de dizer assim, tá tudo bem, todo mundo agora ficou satisfeito com esse resultado. Né? Então, não é vendo as coisas por uma perspectiva pessimista, mas é pensar assim, quando tem a comemoração, de fato a gente consegue entender que houveram avanços e, a partir disso, olhar para o que falta. Porque em termos educacionais, sempre existe algo a ser consertado. Por quê? Porque à medida que sai um grupo de alunos, entra outro, e essa girada, né, que vai tendo, ela vai trazendo outros desafios. Então, a gente não pode permanecer com a mesma métrica. Então, o plano para pensar a inclusão, ele ainda não encontra o profissional que vai, de fato, entender. Não o profissional que está lá na escola, mas aqueles que vão pensar a política que vai chegar até lá no universo da escola, no chão da escola, né? Então, é preciso ter essa ponte. E aí, eu sempre penso assim, eles financiam pesquisas, têm editais específicos,
eles podiam também convidar os pesquisadores, né, que têm fomento para retribuir para o Estado, para o país mesmo, em termos de resultado. Então, a minha pesquisa encontrou isso, e aí esses órgãos usarem para poder fomentar outras formas de ver a escola, ver as necessidades que foram pensadas, enfim. Parece assim, existe um lado, existe o outro desse aqui. Eles não se encontram, né? Então, você financia estudos e pesquisas, mas não usa esse resultado para elaborar as políticas que a gente vai ter que viver todo dia. Então, são difundidas, são publicadas, até porque na visão neoliberal a gente tem que estar publicando todo dia. Direto. E aí, o que acontece? Mas quem vai escrever a política precisava estar mais próximo, né, dessas discussões. Eu penso que hoje a gente ainda está muito um lado e outro estanque, assim, sem se articular em termos de, olha, eu fui nesse lugar, conheci essa realidade, tenho esses dados, eles podem ajudar a pensar. Eu sei que também eu estou muito no campo da utopia, mas é importante a gente ter ideias e divulgar isso também. Perfeito. E quando a gente visita as escolas, muitas vezes o que a gente encontra são professores em sofrimento, no maior desejo mesmo, físico e mental, de investir assim, tudo que teve na formação para alcançar os processos de ensino e aprendizagem da melhor maneira possível, mas que na prática a própria política deixa a gente de saia justa. Exatamente. Maravilha. Professora, fique à vontade. Paula, a gente está vivendo a nível local um momento muito importante, porque em abril foi aprovado o Plano Nacional de Educação, né? E agora os estados e municípios devem fazer os seus planos, o plano estadual e o plano municipal. E aqui em Campina Grande a gente já começou essa dinâmica de pensar o território, né, de Campina Grande, a educação básica, a educação superior. E como é que o CONEDU está olhando para essa discussão do plano nacional? Vai ser contemplado isso no CONEDU? Como é que vocês pensaram? A gente vai contemplar a discussão numa mesa para discutir as políticas, né? Então, tem 3 convidados para poder conversar sobre. Um deles é Nilson Cardoso, outra professora, agora eu não me recordo bem o nome dela, é Cristiane, eu acho. E aí eles vão discutir como é que os planos estão sendo pensados nas diferentes regiões e no que toca, por exemplo, a questão da recomposição de aprendizagens, o que a gente precisa de fato elaborar para a próxima década para que seja cumprido em termos satisfatórios, né? Então, quando a gente analisa o último PNE para esse agora, ainda precisa haver esse engajamento. Aí, quando você fala que aqui em Campina está se fazendo, inclusive você está à frente de uma discussão muito importante, é justamente trazer os profissionais para participarem dessa conversa, porque a gente deixa a cargo, né, das instâncias, né, governamentais, e aí depois a gente se ressente de não... Mas como é que isso passou? Como é que foi? Mas onde você estava quando te convidaram para poder vir discutir? Então, a gente tem mesmo que fazer parte desses movimentos para que a gente possa ter um plano que reflita aquilo que é necessário. Porque, em termos de conhecimento, qual profissional que a gente precisa formar para atuar nesse segmento? O que falta? Então, eu acho que é importante, eu acho que traz aquilo que eu falei. A gente tem a informação e precisa ir atrás para que ela seja aplicada junto aos setores, né? Então, no CONEDU a gente vai discutir na programação, mas ainda assim também acompanhando como é que isso está acontecendo com a gente aqui no dia a dia, né? Perfeito, professora. Há uma questão também, um ponto-chave, né, quando se trata da própria educação, no chão da escola, na prática propriamente dita, e aí eu classificarei como outro desafio para os professores, que é incitar o pensamento crítico de crianças, de jovens, dentro desse contexto atual, né? Algoritmos
redes sociais modulam muito, né, o que esse público consome diariamente. Então, como lidar com esse processo? Como é que vocês, na prática, hoje, convivem, né, com essa espécie de conflito? Porque o pensamento crítico ele precisa ser fomentado através de outras esferas também, né? Assim, o nosso aluno ele precisa se sentir parte também da sociedade. Eu sou parte da mudança. Quando ele vê assim, ele se centra muito, né, e no que eu vou fazer, ele não está vendo que tem impacto direto na sociedade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com jovens, aí eles estão pensando, né, no direito do voto, o que isso significa, a discussão sobre maioridade penal, o que isso implica na minha vida. Ah, mas eu não tenho nenhum problema relacionado a isso. Mas é importante você ter a criticidade para pensar sobre. Porque, por exemplo, a gente vê hoje, esses algoritmos, eles traduzem uma visão de mundo que muitas vezes não é alcançada. E aí você vai se frustrar que você não vai conseguir obter. Como, por exemplo, a questão do corpo. Hoje eles estão abandonando, por exemplo, um movimento do corpo livre para um corpo que dizem que é saudável, porque é o corpo que é magro. Então, o nosso jovem e o nosso aluno da universidade, ele também está vivendo isso, né? E ele está se frustrando. E à medida que ele se frustra com projetos pessoais, a universidade também vai fazer parte disso. Então, a gente precisa trazer essas discussões no campo das disciplinas que a gente atua para despertar essa ideia de eu sou parte dessa mudança. Então, o aluno muitas vezes, mas eu não vou engajar. Muitas vezes a gente conversa assim, o universitário hoje é diferente do nosso tempo. Ele não está se engajando para mudar, para requerer direitos dentro da universidade. Ele está, assim, mais buscando algo por ele mesmo, o que não é ideal. O ideal é que ele sinta aquilo que eu disse, o pertencimento e se engajar naquilo que vai fazer melhorar as condições para ele, mas também para aqueles que virão depois. Esse referencial a gente também hoje tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, não, deixa os alunos para lá, ele não quer... Não, vamos chamar, vamos convidar, vamos fazer ações dentro da universidade, para que a gente possa engajar esses alunos também no que a gente está tentando fazer de mudança, né? Porque a gente sozinho não vai conseguir. Sem dúvida alguma. Eu vou sugerir aqui nessas perguntas finais, estamos nos nossos últimos minutos de programa, que nós façamos perguntas bem curtas e respostas mais curtas também, uma espécie de ping-pong para a gente conseguir fechar o tempo, professora. Então, professora Paula Castro, se você tivesse o poder de mudar, preste atenção, se você tivesse o poder de mudar apenas um elemento, um fato ou um aspecto no sistema educacional do nosso país hoje, o que você mudaria imediatamente? Não pode pensar. O financiamento da educação. Maravilha. Puxando um pouco da tua formação, que também compartilha em psicologia, e pensando a ideia de trilogias, que eu gosto na literatura, em filmes, 3 palavras que a psicologia te traz à mente e que você geralmente usa no dia a dia, nas suas relações e na formação de professores, que você acha essencial para construir uma educação mais libertadora. Pertencimento, empatia e coragem. Muito bom, ótimas. Professora. Dentro dessa lógica, você colocava que acha a prática do professor solitária, né? E eu fiquei assim porque eu sempre me angustiei com essa solidão, né? Eu acho que a gente não deveria ser solitário. A nossa proposta é coletiva. A gente sonha com um mundo melhor, a gente quer ajudar na transformação de um mundo melhor. E a gente não pode fazer isso só. Ninguém pode imaginar que vai transformar o mundo, né? A gente só faz isso com aliados. Então, como assim uma prática solitária? O que é que você faria para mudar isso? Quem são seus aliados? Eu acho que o primeiro, como eu disse, que é pertencimento e empatia,
é justamente buscar o outro no seu dia a dia. E quando você precisar, não se isolar e nem se furtar de dizer eu preciso de ajuda para a gente mudar isso aqui juntos. Valeu. Perfeito. Professora, eu queria agradecer demais a sua participação, claro, as demais também da nossa bancada, uma bancada forte, né? Quando a gente fala em educação, a gente precisa de pessoas que representem diariamente na prática esse processo que é tão complexo, mas que é tão necessário, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade e desde já sucesso no CONEDU. Queria que a senhora só repetisse também as informações específicas com relação ao congresso. Certo. O evento é de 8 a 11 de outubro. A gente ainda está recebendo inscrições para participação, então basta acessar o site conedu.com.br. Lá tem a área do participante para você se inscrever e ainda, claro, acompanhar nossas redes sociais do CONEDU, onde a gente tem sorteios, promoções e outras atividades que vão sendo lançadas para o pessoal ir acompanhando o que a gente está pensando para outubro. Perfeito. E espero todo mundo lá. Com certeza. Obrigada mais uma vez, obrigada à bancada e, claro, gratidão imensa a você que nos acompanha aqui semanalmente e você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigada. Nos encontramos mais uma vez na próxima semana em mais uma Ideia Livre. Até a próxima.